tudo bem? Semana passada não teve vídeo porque, além de ter sido feriado, foi também um final de semana importante para quem, como eu, professa a fé cristã. Então espero que vocês entendam a ausência do vídeo. Pessoal, essa semana eu fui assistir um jogo de estreia de um ex-aluno meu de um projeto de basquete que mantínhamos aqui na cidade. Provavelmente tenha sido a primeira experiência dele aqui na minha cidade. Ele já participou de outros projetos, de outros jogos, de outra competição, mas não com ginásio cheio, ginásio lotado, cobrança. Guarda isso porque isso vai ser importante para a gente compreender o tema do vídeo de hoje. Pude observar uma certa ansiedade nele. Então a ansiedade se manifestava pela movimentação exagerada, como se quisesse mostrar serviço para o seu técnico ou como resultado de uma autocobrança excessiva. Eu sou o professor Guilherme Marção Junqueira e hoje nós vamos tratar da temática da ansiedade no esporte. É sabido que altos níveis de estresse competitivo podem atrapalhar o desempenho de atletas. Altos níveis de ansiedade podem distorcer a percepção externa no entorno de um atleta, resultando em decisões equivocadas, como em um jogo de basquete, como mencionei anteriormente em relação ao meu ex-aluno. Vou explicar o que chamei de movimentação exagerada. A equipe adversária estava fazendo uma marcação individual, portanto uma marcação homem a homem. Para sair desse tipo de defesa, o atleta de basquete precisa fazer uso de movimentações e também saber utilizar corta-luz, tudo isso de modo sincronizado. Correr errado significa correr na direção errada ou no momento errado. É uma das formas de movimentação exagerada. Não esperar o seu companheiro se posicionar para fazer o corta-luz é outra manifestação. Mas vamos tratar mais detidamente sobre o tema de hoje, a ansiedade no esporte. É certo que um determinado nível de ansiedade, denominado nível adequado, é salutar para o desempenho esportivo. O problema é quando o atleta não consegue controlar a ansiedade a ponto de chegar a níveis críticos que vão comprometer o seu desempenho esportivo. Esse olhar fenomenológico da psicologia do esporte ele é importante, mas ele precisa ser complementado com outros olhares ou outros saberes, como os saberes da preparação física, da preparação técnica e tática de atletas e das equipes. Compreender as possíveis razões que causam o descontrole da ansiedade se faz necessário. Vou então elencar algumas delas que acho importantes, assim como também é necessário compreender o que podemos fazer para superar ou evitar essas crises de ansiedade ou que as crises se instalem em nossos atletas. Vou começar tratando da competição. Aqui neste canal temos um vídeo que discutiu mais detalhadamente as razões que levam as pessoas a competirem. O card está fixado aqui em cima. Depois de assistir esse vídeo, corre lá para você ver. Em resumo, as pessoas competem para serem reconhecidas pelo seu valor, buscam o reconhecimento social por meio da competição. Esse dado de realidade é importante, pois confere um alto grau de seriedade à competição e, consequentemente, aos resultados na competição. Dessa forma, podemos identificar, principalmente em adolescentes, a necessidade de autoafirmação, da afirmação da sua identidade, pois o indivíduo quer aceito e reconhecido pelo grupo de pertencimento social, no caso, o time de basquete. O time de basquete é composto justamente por aqueles que podem ou não reconhecer o valor social buscado para aquele indivíduo que está na competição. Outro fator que entendo ser importante e influenciador dos níveis de ansiedade é a formação motora do indivíduo. A formação do acervo motor de crianças e adolescentes deve ser uma das principais preocupações no processo de iniciação esportiva e, posteriormente, o de especialização esportiva, onde o indivíduo vai buscar a modalidade específica. As habilidades motoras, que posteriormente se transformarão em habilidades esportivas, serão as ferramentas a serem utilizadas pelos atletas para solucionar as situações e problemas que a dinâmica esportiva colocará para esses indivíduos. Esportes coletivos, como é o caso do basquete, se caracterizam por serem modalidades que demandam a aprendizagem de habilidades de natureza aberta. Habilidades de natureza aberta são caracterizadas por constrangimentos causados pela dinâmica esportiva, portanto, é um fator externo ao indivíduo. Esses fatores externos são os adversários, o colega de equipe, a equipe adversária, a própria equipe, a arbitragem, etc. Diante disso, a aprendizagem de habilidades de natureza aberta deve ser pautada pela especificidade da equipe e do time. O time, então, passa a ser compreendido como um microsistema social complexo e dinâmico. Assim, chegamos a outro ponto que julgo ser importante: a consistência técnica e tática dos jogadores e da equipe. O desenvolvimento técnico, habilidades esportivas mais fundamentos da modalidade devem ser muito bem desenvolvidos até o ponto da incorporação,
de tais habilidades motoras serem naturais para os atletas. A naturalização, ou seja, a incorporação dessas habilidades, permitirá ao atleta uma certa liberação, uma liberação, na verdade, para o desenvolvimento dos aspectos cognitivos relacionados ao jogo, uma vez que ele não precisará pensar para executar determinado fundamento de defesa ou de ataque. Assim, o desenvolvimento da consciência tática dos atletas será de fundamental importância para a minimização da manifestação da ansiedade nos atletas. O que eu quero dizer com isso? Que a consistência tática, a consistência do esquema de jogo da equipe conferirá uma segurança para que os atletas coloquem em cena as suas habilidades em favor da equipe, em favor do objetivo, que é a vitória, a conquista de campeonatos e assim por diante. Erros podem acontecer e vão. Sejam erros de fundamento, como passe, um arremesso, sejam decisões erradas. A consistência tática da equipe vai minimizar esses erros e permitir a recuperação, uma vez que os atletas sabem o que deve ser feito, além de confiar no sistema de jogo e nos companheiros da equipe. Esse fator elimina ou minimiza, eliminar é difícil, o outro fator de insegurança que pode resultar no descontrole da ansiedade, que é a incerteza em relação ao resultado do jogo. Será que o que treinamos é suficiente para obter a vitória? Outro fator que considero importante no aumento dos níveis de ansiedade é o nível de cobrança ou expectativa que os pais colocam em seus filhos, que colocam em relação ao desempenho esportivo de seus filhos. Isso é um tema para um outro vídeo, por isso não vou me aprofundar muito aqui. Ok, professor, o que podemos fazer então para superar ou então prevenir a instalação de quadros de ansiedade? Bom, seguindo mais ou menos a ordem das questões que foram colocadas neste vídeo, como a competição, a formação do acervo motor, a formação tática e a formação da equipe, vou colocar alguns pontos que julgo serem importantes. Alguns já foram meio que abordados. Primeiro deles, então, a competição. Há uma linha de pensamento dentro da educação física que fala em ressignificação da competição. Eu discordo disso. A competição é um dado de realidade. As pessoas competem em busca do reconhecimento social, em busca do reconhecimento do seu valor. Isso é um fato. O que devemos fazer é adequar os níveis de exigência da competição ao nível maturacional de crianças e adolescentes. Não podemos estimular a competição do adulto nas crianças. O que estou dizendo aqui, devemos compreender a competição como um agente formativo do indivíduo. A competição para crianças e adolescentes deve ter um caráter educacional, com vistas ao desenvolvimento do aparato psicológico, do desenvolvimento motor, afetivo e o desenvolvimento social também. É na dinâmica esportiva, é na dinâmica da competição que o indivíduo vai conseguindo se desenvolver, com o auxílio do técnico e também ou do professor. São os constrangimentos causados por uma disputa que oferecem oportunidades para o amadurecimento. Lógico que sem pular etapas e com estímulos adequados ao nível de desenvolvimento de crianças e adolescentes. Dentro dessa perspectiva de encarar a competição como um dado de realidade, nos deparamos com a necessidade de se construir um bom acervo motor das crianças e, posteriormente, também dos adolescentes. Vou me valer de uma analogia aqui, de uma metáfora. Entendam o acervo motor como uma caixa de ferramentas. Quanto mais ferramentas esse indivíduo tiver aí na sua caixa, mais possibilidades de resolução de problemas o indivíduo terá. O inverso também é verdadeiro. Esta é a razão pela qual o processo de iniciação esportiva deve ser muito planejado, deve ser pensado a longo prazo. Devemos ter em mente que primeiro são desenvolvidas habilidades motoras fundamentais, correr, saltar, etc. Depois, essas habilidades vão se transformando em habilidades esportivas. A iniciação esportiva precoce e a especialização esportiva precoce, que é pior ainda, prestam um enorme desserviço ao processo de formação esportiva de jovens e também das crianças. Exatamente porque ela pula etapas do desenvolvimento, antecipando fases e estímulos que limitarão o indivíduo na sua própria prática esportiva, podendo resultar, em último caso, ao abandono do esporte. Dentro desse pensamento, de pensar a formação esportiva a longo prazo, se faz importante conhecer as metodologias de ensino do esporte, não só conhecê-las, aplicá-las. Destaco aqui duas linhas, duas formas, dois métodos. A analítica e a global funcional. Destaco a analítica por ela ter bons resultados no aprendizado e aperfeiçoamento dos fundamentos de uma ou mais modalidades esportivas. E destaca a global funcional pela preocupação que essa metodologia tem de contextualizar as habilidades esportivas e fundamentos, além de ser o método mais adequado para o aprendizado das habilidades de natureza aberta.
A compreensão do time como um microsistema social também é importante. Este pequeno grupo de pertencimento coeso e organizado construirá uma espécie de hábitos que organizará as disposições dos indivíduos e é exatamente onde os indivíduos buscarão as decisões, buscarão alicerce para as suas decisões, para os problemas que a dinâmica esportiva vai colocar. Sobre os pais, para não dizer que não falei nada, se os pais cobrarem empenho e disciplina nos treinamentos já está ótimo. Pais, esporte não é lazer, é formação. Assim, não punam as crianças e adolescentes com a proibição do esporte como castigo por uma eventual nota baixa ou um mau comportamento. Fazendo isso, vocês estarão privando seus filhos do aprendizado de habilidades motoras e principalmente de habilidades sociais que transcenderão os limites da quadra ou do campo e contribuirão decisivamente para a vida dos seus filhos. Aprender a controlar a ansiedade não é importante somente para a prática esportiva. Se você se interessa por temas como esse, dá uma olhada no nosso curso de extensão sobre pedagogia de basquete, pedagogia de esporte, modalidade de basquetebol. O link está aqui embaixo, na descrição. O curso é totalmente online e possui certificado. As inscrições estão abertas. O curso possui aulas teóricas em que tratamos de formação social do indivíduo, tratamos de conceitos sobre a pedagogia do esporte e esses conceitos aplicados ao ensino do basquete. O curso também tem aulas de exercícios em que são ensinados sequências pedagógicas para o desenvolvimento das habilidades esportivas do basquete e tem também aulas sobre como contextualizar esses fundamentos e também movimentações de ataque contra a defesa. Obrigado por assistir esse vídeo, espero que ele tenha te ajudado e deixe aqui nos comentários se você gostou. Não se esqueça de compartilhar, de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque toda semana tem vídeo novo. Um abraço e até mais.